nós fomos assaltados. Fomos Caio, assaltados, você falou isso aqui mais cedo. Não sei quantos ladrões, quase 300 ladrões nos assaltaram ontem. Que isso? Como todo ladrão costuma fazer na madrugada, durante a noite. Sorrateiramente. Aquele assalto clássico. Assalto clássico. Aproveitando distrações. Enquanto o povo dorme, apagou ali. Enquanto o povo dorme, eles vão lá e roubam, distorcem as 10 medidas, criam os subterfúgios, criam a condição para o crime hermenêutico, que é quando o juiz, ao julgar o indivíduo, corre o risco de ser retaliado pelo próprio réu, que move uma ação contra ele, acusando-o de crime hermenêutico, crime de má interpretação da lei, com punições. Isso em todos os sentidos, quando pela primeira vez na história desse país. Isso, na história desse país. Pela primeira vez na história desse país. A gente começa a ter um Ministério Público funcionando de maneira digna. Quando a Polícia Federal começa a agir com determinada independência de polícia, de investigação, sem subordinações. Quando uma nova geração, tanto de delegados e de policiais, quanto também de agentes e oficiais do Ministério Público, se fundem numa consciência muito mais civilizada do significado do papel dessas instituições na sociedade. E quando inicia-se um processo gradativo de renovação de consciência, de pessoal e de consciência, dentro de toda a magistratura. E a gente tem uma presidente do Supremo Tribunal Federal até aqui dando indicações de uma simplicidade necessária ao momento e de um ajuizamento humano das questões. Quando a gente está chegando aí, quando o próprio executivo acaba de ser relativizado pelo impeachment da presidente, a meu ver, de maneira justificada, pela causa em si apontada e sem ser pela causa, pelo conjunto miserável da obra, mas deixa o conjunto miserável da obra, a causa em si já valia. Mas, pois bem, cria-se esse monstro, essa hidra de 500 e tantas cabeças que é essa Câmara dos Deputados. Livres do Cunha, pensávamos nós estarmos melhores, mas há centenas de cunhinhas lá. E o trágico da história toda é que aquela entrevista com o vampiro no domingo no Fantástico era realmente, como dizia a Adriana, olha lá um balão. Era para dizer os três vampiros ali. Eu lamento incluir o Rodrigo Maia nessa, porque eu tenho assim um carinho natural por ele. Mas quando eu vi ontem a síntese dele lá, dizendo que, de certa forma, ele concordava com o que o Congresso tinha feito na construção daquele Frankenstein que deformou as 10 medidas anticorrupção, me deu uma tristeza enorme e uma sensação de que eu já não posso mais olhar para ele do modo como eu olhei nos últimos 30 anos. Ele realmente está começando a gostar de fazer parte daquela trinca da entrevista com o vampiro, onde eles disseram: nós, da nossa parte, não faremos nenhum patrocínio, mas a democracia, o Congresso é livre.
O Congresso é livre quando eles querem. Quando eles não querem, eles orientam o Congresso na direção que eles desejam. Ele faz jantarzinho para... Fazem, arrumam tudo. Tanto é que no Senado a PEC do teto passou na brincadeira, não teve discussão, porque estava acertado. Agora aqui, eles jogaram para a plateia para dizer: nós vamos nos salvar, já estamos tendo que lidar com a Torre de Gidel. Então, para nos salvarmos um pouco da Torre de Gidel, vamos fazer essa declaração sobre o Caixa 2, medidas anticorrupção, de que da nossa parte não sofrerão nenhuma forma de desfiguração. Mas foi para aliviar a pressão que decorria da Torre de Gidel. Então, mas por trás estavam lá, armando e nos roubando, e nos deformando, e eu estou com meu coração irado. Irai-vos e não pequeis, o sol não se porá sobre a minha ira. Mas eu peço ao Senhor que olhe e veja, e não permita que a corrupção continue a vencer a justiça. Que Ele não permita que os ladrões, ungidos deputados federais, continuem a apropriar-se indebitamente do trabalho do trabalhador, do homem e da mulher honestos. Eu peço ao Senhor que traga à luz todos os fatos escondidos e que não deixe nem raiz nem ramo, não importe nem de quem nem do que. Porque se este país não for limpado das suas raízes miseráveis e daninhas, tudo que se plante vai ser sufocado pelos espinheiros. É o que eu peço a Ti, Senhor, como misericórdia para esta terra. À tarde nós tínhamos tido atos de vandalismo. E à noite nós tivemos ações de roubo. Roubo, é latrocínio, porque é o roubo e a decorrência disso são mortes coletivas em hospitais. Quanto mais a gente procrastine ações anticorrupção, mais latrocínio se está fazendo, porque enquanto se rouba, a gente morre. São esses homicídios do colarinho branco, onde ninguém enfia faca em ninguém, só se apropria do recurso que salvaria o moribundo, o indigente, o doente, o miserável. As imagens da tarde foram horríveis também, olha aí. Mostra, meu áudio aberto. Coisa pavorosa, tira o áudio de lá, não precisa, deixa só um restolho de áudio, mas eu assisti isso tudo aí com a minha mulher achando patético, porque isso não era uma manifestação. Ações de vandalismo programadas, pré-definidas, foi uma coisa horrorosa. Arrancaram todas as placas, invadiram ministérios, quebraram o patrimônio público, um país já todo roubado. Aqueles que vão protestar contra, supostamente, os malfeitos, fazem coisas horrorosas, dão mais prejuízo ainda para o país. Supostamente muitos desses estavam aí por pautas, como a mídia chamou, por bandeiras diferentes, por interesses diferentes. A maior parte dos quais vinculados a grupos de esquerda pateticamente aparelhada, sindicalizada, coisas desse tipo, estimulada a essas ações violentas. Tinha uma quantidade enorme de gente mascarada. Manifestação de mascarados, para mim, já é terrorismo. Sinceramente. Não dá para brincar com isso. Isso aí é a invasão do Ministério da Educação. Quando quebraram o Ministério da Educação. Que resultado isso produz para qualquer que seja o tema e a discussão? No Congresso eles roubam sem quebrarem
portas e sem fazerem depredação patrimonial. Lá, os deputados federais nos roubam assim. Esses outros protestam, nos dando mais prejuízo. É um país atrasado, emburrecido, enraivecido e cada vez mais indignado, porque o povo angustiado, manipulado também pelas forças do estímulo, a contestação pela violência, pela vandalização, se sente muito mais justificado ainda quando vem esses alibabais da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional fazendo o que fazem. Então, uma coisa reforça a outra. Nós estamos entrando num processo de tempestade perfeita neste país. Porque o Legislativo, por exemplo, nos dá todos os temas e elementos para que as revoltas nacionais se exacerbem, e as revoltas nacionais se exacerbam nas direções mais pulverizadas. Tem gente das extremas direitas, tem gente do neonazismo, tupiniquim, tem gente do bolsonismo militar, evangélico, tem gente vinculada aos grupos e aos sindicatos com uma agenda mais agressiva do ponto de vista físico, alguns com uma agenda mais agressiva do ponto de vista ideológico. Você vai da extrema direita à extrema esquerda, no meio disso tudo, e todos se alimentando supostamente das mesmas coisas. Por exemplo, o pessoal bolsonazes se alimenta da decisão do Congresso ontem. Aí eles reforçam que argumento? Volta dos militares, a dissolvência do Congresso Nacional. Todas essas teses são reforçadas pela ladruagem de ontem. Isso na extrema direita do Partido Social Cristão, por exemplo. De um outro lado, você tem a atitude dos partidos de extrema esquerda e dos movimentos de extrema esquerda, que dizem só radicalizando para enfrentar os ratos atuais. Porque antigamente, os ratos de antigamente se tornaram os marginais de agora. Os ratos de até há pouco tempo atrás, os que nós chamávamos de os ratos do Congresso, passaram a ser os marginais, depois que a Dilma foi deposta, foi impeachada. Eles viraram a oposição. E a oposição são os ratos atuais, porque só tem rato. Só muda a função, né? Então aqui fora, esse tema congressual estimula todas as radicalizações sociais. Todas. Em qualquer direção vai ter gente dizendo: eu quero botar para fora. Porque até um cara da paz como eu fico irado. Irado. Então eu quero pedir a você, que é uma pessoa que não aguenta mais, para reforçar a manifestação do dia 4, não em nome de nenhum partido, nem de nenhuma bandeira, em favor de que esse Congresso Nacional seja dobrado pelo pavor. O único pavor que eles conhecem é o pavor da rua, é a voz do povo. Ali ontem, eles não se assombraram com nada porque eles sabiam que eram manifestações contratadas. Mas quando eles veem o povo que não deve nada a ninguém, que paga impostos, que não é pago por nenhum sindicato, que não veste nenhuma camisa a não ser do Brasil, e que não defende nenhum projeto de militarização, nenhuma bolsonazização nacional miserável, mas que vai em nome da honestidade, da dignidade, da justiça, sem a qual não há
a possibilidade de haver prosperidade e evolução nessa nação, quando esse povo vai para a rua, quando a cidadania da paz responsável vai à rua, aí esse congresso de ratos treme. E é o que eu peço, é em nome disto que eu peço, e não se misture com a esquerda nem com a direita. Vai em nome da cidadania, da civilidade nacional comprometida com a justiça que a gente possa alcançar nesse país. É isso que eu peço a você que faça, é este o apelo que eu deixo a você. Quanto ao mais, foi só tristeza. Eu ia ainda rodar uma profecia do Sérgio Moro, em julho deste ano, dizendo o que provavelmente acontecesse aqui quando fossem votar. E como fossem criar uma coisa amorfa. Está dito aí, são Moro quantos já... minutos? Aqui eu não sei se é longo demais. Quanto tempo, Gabi? Mas não tem muito tempo mais não, a gente só tem mais 1h e 28 minutos de programa agora. Vem VTV, o canal é você.